Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nós nesta semana vamos mais uma vez fazer um resumo da lição. Estamos na lição número 5 e você é muito bem-vindo aqui para nos acompanhar. Dá o seu contributo, comentando, partilhando e assim vai ajudar o canal a crescer. Bem, estamos na lição número 5, vai nos falar sobre ressurreições anteriores à cruz. E nosso texto-chave se encontra no livro de João, capítulo 11, verso 11, que fala, como já sabemos, sobre a ressurreição de Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Esta lição analisa alguns casos de pessoas que foram ressuscitadas antes da crucifixão de Cristo. Nós temos Moisés, o filho da viúva de Sarepta, e o filho da Sunamita, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. Bem, de todas essas pessoas que morreram e ressuscitaram, somente Moisés foi direto para o céu. Todos os demais foram trazidos de volta à vida na terra. Cada relato demonstrou ainda mais que não a vida, ou seja, a alma, nem a existência após a morte, como já vimos na lição anterior e em outras lições. Curiosamente, nenhuma das pessoas ressuscitadas mencionou uma experiência da viúva da vida após a morte. Essa experiência não seria memorável o suficiente para ser documentada ou pelo menos mencionada. Os filhos das 3 mulheres deveriam ao menos ter dito: "Uau, mãe, você não vai acreditar no que eu vi", como hoje muitos se falam. E as notícias das experiências deles no céu teriam se espalhado por toda a terra. Além disso, como alguns questionaram, porque alguém iria querer voltar para cá depois de já ter estado no céu? Não faz sentido, pois não? Bem, Moisés, que foi levado ao céu, não era um espírito nem uma alma desencarnada, pois ressuscitou no corpo conforme indicou a natureza da disputa entre Cristo e Satanás. Nós conhecemos esse texto que está no livro de Judas, capítulo 1, verso 9. Olha, nenhuma alma viva é mencionada por Satanás ou Jesus na disputa, porque um corpo seria necessário se existisse uma alma consciente. Faz essa pergunta para você mesmo. O corpo não era necessário para abrigar uma alma, porque o corpo era Moisés. Posteriormente, Moisés apareceu a Jesus no Monte da Transfiguração. Junto com ele, Elias. Esse relato nós podemos também encontrar em Lucas capítulo 9, verso 28 a 36. Que, nesse caso, a Elias foi levado ao céu e nunca passou pela morte. Esses relatos, mais uma vez, demonstram que a melhor explicação para a morte é o sono e não uma existência sem corpo. Bem, vamos estudar um pouquinho mais sobre a questão de Lázaro. Vimos como Lázaro juntos e discutiremos sua ressurreição com mais detalhes. Antes de ir com os seus discípulos para Betânia, o Senhor Jesus lhes descreveu a morte como um sono. Os discípulos questionaram por que estavam indo para a Judeia, pois os judeus ali haviam tentado apedrejar ele. Ele respondeu que precisavam ir, pois Lázaro tinha adormecido, conforme o relato de João 11, verso 11. Bem, os discípulos não conseguiram compreender o significado das palavras de Jesus. Então o mestre afirmou claramente: o nosso amigo morreu. Lázaro morreu, no verso 14 do capítulo 11. A morte é chamada de sono, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E temos vários textos que falam sobre isso. Daniel 2:2, temos Atos 7:60, 1 Tessalonicenses 4:13 e 14, Daniel 12, verso 2, afirma bem claro: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Bem, esse verso fala sobre as 2 ressurreições, a primeira antes do milênio,
como é óbvio, quando todos aqueles que entregaram a vida a Jesus serão ressuscitados e levados para o céu, e a segunda após o milênio, daqueles que rejeitaram Jesus como seu Salvador. Os adventistas do sétimo dia consideram que haverá uma ressurreição especial. Bem, vamos focar um pouquinho mais nesse contexto. O que seria essa ressurreição especial ou parcial? Bem, uma ressurreição especial precede o segundo advento de Cristo. O que quer dizer isso? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo se levantarão nessa hora. Além disso, os que contemplaram com zombaria a crucifixão de Cristo e os que mais violentamente se opuseram ao povo de Deus serão levantados de seus túmulos para ver o cumprimento da promessa divina e o triunfo do dever, aliás, da verdade nesse caso, porque Cristo disse: chegará o dia que vocês verão o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus, e ainda acrescentou mais adiante: não verás o meu rosto até aquele dia que vocês dirão: bendito aquele que veio em nome do Senhor. Bem, além disso, Estevão apedrejado, ou quando está a ser apedrejado, como vemos no livro de Atos, é descrito como dormindo. É um grande conforto saber que, quando morremos, é como se estivéssemos dormindo, pois haveremos de despertar. Jesus disse aos seus discípulos, em relação a Lázaro: mas vou para despertá-lo. Realmente, se dorme, é só acordar a pessoa, como é óbvio. Considerando que Jesus tinha explicado que, por meio da ideia do sono, ele queria dizer morte, o Senhor estava falando claramente sobre uma ressurreição. No entanto, não parecia que alguém de fato havia levado a sério o que Jesus tinha dito, até que o milagre acontecesse. Na verdade, Tomé estava preocupado com o fato de que todos morreriam se fossem para a Judeia, não com o milagre que Jesus acabava de proclamar que faria. A palavra aqui mencionada como despertá-lo, ela traz um único sentido, não é? Ela aparece uma única vez aqui no Novo Testamento. Ela quer dizer fora do sono, ou tirar alguém do sono. Bem, mais uma vez a conexão entre o sono e a morte é visível. Jesus se referia à ressurreição de Lázaro como um ato de tirá-lo do sono. Curiosamente, quando Jesus chegou, as duas irmãs disseram a mesma coisa em diferentes situações. Uma disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Interessante. Podemos ver isso nos versos 21 e 32 de João, capítulo 11. Bem, na presença de Cristo não há espaço para a morte, pois Ele é a fonte da vida. Marta e Maria viram Jesus curar os enfermos. Sabiam que Ele trazia vida. Em outras passagens, somos informados de que é Deus que preserva a vida de todas as coisas. Podemos ver isso em 1 Timóteo 6,13. Também podemos ver em João 1, 3 e 4, Deuteronômio 32, 39 e Neemias 9,6, entre outros demais textos. Podemos chegar aqui a focar e mostrar vários textos aqui. Bem, depois que Jesus chegou a Betânia, primeiro ele teve uma conversa com Marta, quando ele lhe disse: o seu irmão há de ressurgir. Que alegria, que bênção seria, não é? Mas olha que ela responde: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Mostram claramente que ela acreditava na ressurreição. Mas, vejamos, ele tinha uma compreensão, aliás, ela tinha uma compreensão de vida após a morte. Mas sua declaração também deixou claro que ela sabia que Lázaro não ressuscitaria até o último dia. Sabe, Marta teria ouvido falar das ressurreições do filho da viúva de Naim, bem como da filha do Jairo. Mas talvez
não pensasse que esse milagre seria algo que Jesus poderia fazer, nem que ele faria isso por ela. Bem, às vezes ficamos céticos sobre a possibilidade de acontecer milagre de Deus em nossa vida e pensamos que os milagres são apenas para os outros. O que você acha disso? Já se passou contigo? Pode comentar aqui. Bem, mas Jesus tinha um plano para demonstrar a todos que a vida vem por meio dele, porque ele é a ressurreição e a vida. Verso 25 do mesmo capítulo. Ou seja, Jesus já acrescentou: tudo que vê, aliás, tudo que vive e crê em mim, não morirá eternamente. Podemos ver esse texto também no verso 26. Jesus enfatizou que, no fim, aqueles que creem nele não experimentarão, melhor dizendo, a segunda morte. Jesus poderia ressuscitar aqueles a quem ele escolhesse naquele momento e novamente no futuro, no último dia. Quando Maria viu, ou melhor dizendo, quando ela se encontrou com Jesus e os judeus chorando, ficou muito comovido o Filho de Deus. Podemos ver esse texto. Ficou aflito. A palavra para muito comovido, lamentado, né? Ela tem um significado muito profundo. Podemos até compreendê-la como advertir, como repreender, né? Enfim. Também ela é usada várias vezes no Novo Testamento. Em caso, quando se refere a advertir ou repreender. Bem, quando Jesus reagiu com esse sentimento profundo, né? Aqui é possível notar que essa reação também envolvia raiva, desagrado por causa do pecado e seus resultados. Jesus estaria bem ciente do fato de que o sofrimento e a morte que este mundo experimenta são o resultado do pecado. Você concorda comigo, não concorda? Bem, no entanto, o Evangelho é a grande notícia de que Jesus morreu por nós na cruz para que tenhamos a vida eterna. Ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o quê? As primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Por causa da sua ressurreição, é possível haver ressurreição de todas as outras pessoas. A ressurreição dos justos para a vida eterna. Quando lhe disseram que Lázaro estava doente, Jesus disse aos discípulos: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Bem, embora Lázaro tivesse morrido, foi uma morte temporária, pelo menos naquele momento. Jesus foi glorificado pela morte de Lázaro porque todos testemunharam seu poder para dar vida. Agora imaginemos Jesus chegando ali e simplesmente dizia: acorda, e não dissesse o nome de Lázaro. O que você acha que poderia ter acontecido? Na minha humilde opinião, eu creio que todos justos e não só teriam ressuscitado também. Por isso, ele foi claro: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. É interessante, quando Deus chama a mim, quando Ele chama a ti, Ele chama pelo nome. Ele não chama a todos. Por isso, quando Samuel ouvia o seu nome, Samuel, Samuel, ele ficou preocupado. Será que o Eli está a chamar-me? Ele foi lá ter. Porque Deus chama a pessoa em si. Quando Ele quer nos comunicar algo, Ele vai direto. E a ressurreição de Lázaro, ela vem a nos mostrar mais claramente como é que Deus chega diretamente até nós e não procura por meio de outras pessoas nos chamar. Porque nós somos um ser especial, somos uma alma especial para Deus. Deus nos
Deus nos tem como se fôssemos únicos nesse planeta. Sabe, não há vida fora de Deus. Não há vida fora de Deus. Agora imaginemos, só uma ilustração rápida. Pensemos que o peixe vive na água. Bem, e chega num belo dia, o peixe diz, quer saber, já estou farto daqui. Já estou farto, já não quero estar aqui. Mas a água diz para o peixe, olha, no dia em que você sair, você vai morrer. Certamente morrerás. O peixe apenas diz, aqui é um fardo, sempre no mesmo lugar, sempre as mesmas regras, estou cansado. Eu vou sair. E a água diz, certamente morrerás. Sabe, certamente ele vai morrer quando sair, porque não há vida fora da água para um peixe. E nós, do mesmo jeito, não há vida para nós fora de Deus. Até mesmo para aqueles que já desceram à sepultura. Por isso Cristo diz, Ele é a ressurreição e a vida. Sabe, embora Lázaro tivesse morrido, foi uma morte temporária. Cristo iria ressuscitá-lo. Jesus foi glorificado pela morte de Lázaro e o será para todos os santos também. Consequentemente, Cristo poderia ressuscitar outros, mesmo antes do seu próprio sacrifício, por causa da cruz. A Bíblia aplica o sacrifício do Cordeiro desde o início da vida, pois proclama o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13, verso 8. O sangue do Cordeiro tornou possíveis todas as ressurreições, todas, quer do justo, quer dos ímpios. Quanto você aprendeu até agora sobre o estado dos mortos? Quanto? Que Deus nos ajude a meditar nestes textos, porque nossa esperança está para além da sepultura. Como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, é a minha e é a sua fé. Mas como Ele ressuscitou dos mortos, eu creio nele, eu creio nessa ressurreição. Eu creio na promessa do Mestre. Verdadeiramente sereis livres, se o Filho vos libertar. Que Deus vos abençoe e vos fortaleça. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe.